a expectativa do orçamento de Feira de Santana para 2023. Bem-vindo ao Levante a Voz. Bom dia, Luiz Santos e seus ouvintes do Levante a Voz. A previsão do orçamento para 2023 é de R$ 1.963.320.508. É quase 2 bilhões. Como é que a Secretaria de Planejamento chega a essa conclusão, Ivan, nesses valores? Aí nós fazemos a projeção das receitas. A projeção das receitas, ela entra alguns critérios. São algumas metodologias que podem ser feitas. Pode ser feita através de um método estatístico, onde a gente utiliza as últimas arrecadações e projeta a arrecadação para 2023 através de um método estatístico, ou nós podemos utilizar o chamado método incremental. Esse método é realizado através de uma base de cálculo que a gente chega pela arrecadação anterior ou pela arrecadação projetada para 2022 e faz utilização dos índices que são projetados do crescimento econômico pelas agências oficiais, Banco Central, IBGE, etc., utilizando os critérios de crescimento econômico, que é o crescimento do PIB, a inflação, se houver as receitas tributárias, se houver assim, alguma alteração na legislação tributária que o município for fazer, algum aumento de alíquota, a alteração de base de cálculo, esses efeitos também chamados de efeito legislação são utilizados no cálculo, bem como outros que poderão ser utilizados em função da característica de cada receita. Então, cada receita é feita a projeção e, após fazer isso, nós temos um montante para a previsão da arrecadação. A partir daí, aí nós entramos na distribuição dos recursos para os órgãos e entidades da administração municipal. Agora, esses recursos, esse montante, na sua grande maioria, é fruto mesmo dos impostos, do FIRES, incluindo a arrecadação do IPTU, inclui também rendimentos parlamentares? Tudo, entra tudo. Na verdade, Luiz, nós temos um princípio na administração pública que se chama de o princípio da universalidade. Esse princípio diz que no orçamento público deverão ser projetadas todas as receitas e todas as despesas para o exercício. E o orçamento é uno, então entra todos, se tivesse os outros poderes, entra todos os recursos, tanto de receita quanto do direcionamento das despesas. Esse princípio evidencia, inclusive, nas operações de crédito autorizadas por lei. Ou seja, se houver autorização da Câmara Municipal para a contratação de operação de crédito, já tendo a lei, nós podemos também colocar os recursos na lei orçamentária. É bom até esclarecer, porque se você pegar a lei, você vai ver que a operação de crédito tem uma projeção. Só que não é uma nova operação de crédito, mas sim o valor que está projetado para o próximo ano são valores que já foram aprovados anteriormente e que os repasses ainda não foram utilizados pela administração municipal. Então, tem uma projeção de operação de crédito de 21.498.666, não é uma operação nova, mas é decorrente das operações anteriores que falta ainda a liberação por parte dos agentes financeiros. Agora, esse orçamento aí de 1 bilhão e mais de 900 milhões de reais, isso pode aumentar ou diminuir no decorrer do ano? Com certeza, Luiz. É justamente isso. A previsão da receita, ela pode, por uma condição excepcional, ser igualzinha, mas normalmente ela se dá ou uma frustração, quando não ela se viabiliza aquelas estruturas de previsões que foram feitas pelo governo, de obter aquela arrecadação, ou também, se a condição for favorável, econômica, etc., e de nós termos uma arrecadação superior, que se chama de excesso de arrecadação.
Agora, a distribuição para cada pasta, cada secretaria. A gente sabe que educação, saúde, são as pastas para o próprio serviço social que tem um montante de recursos maiores. Como é feita a distribuição? É justamente isso. Olha o que é que acontece, Luiz. É bom que se diga o seguinte. Tem diversas... o orçamento é coisa interessante porque tem diversos orçamentos dentro do orçamento. Por exemplo, nós temos, por cada fonte de recursos, o que é uma fonte de recursos? O recurso que vem do SUS é chamada recursos vinculados. Esses recursos só podem ser utilizados na Secretaria de Saúde, com gasto na saúde. Então, esses recursos vinculados, como também o Fundeb. O Fundeb tem duas fontes. Por que tem duas fontes? É para controlar o pagamento dos professores, que a lei prevê atualmente no mínimo 70%, que antigamente era 70%, agora alterou para 70%, e para as demais despesas, a fonte 19%. Então, o que vem do recurso do Fundeb é controlado nessas duas fontes para isso, para ver a aplicação. No caso da fonte do Tesouro, daqueles recursos que são arrecadados com os impostos diretos do município e daquelas transferências constitucionais, aquela que vem do Fundo de Participação dos Municípios, da arrecadação dos impostos federais, tem parte dele, são repartidos para os estados e para os municípios. Então, parte deles vem para os municípios. Então, esses recursos que são oriundos de impostos, eles são calculados porque na saúde nós temos que gastar no mínimo 25% da arrecadação de impostos com educação e no mínimo 15% com saúde. Então, o que é que nós fazemos? Esses recursos vinculados, a gente deixa lá, cada um. Por exemplo, se é recurso do SUS, já vai para a Secretaria de Saúde. Se são recursos da assistência social, vão diretamente para a assistência social. E assim sucessivamente. Os recursos vinculados, por exemplo, um convênio ou a emenda parlamentar, como você falou, uma emenda parlamentar vai diretamente para a secretaria que ela foi indicada. Vamos dizer que foi indicada para uma construção de uma praça. Vai lá para a Soma, vai ficar lá para a aplicação naquela superintendência. Então, o que é que acontece? Todos os recursos vinculados vão. O que sobra depois, que são os recursos do Tesouro, os recursos chamados livres, esses recursos são distribuídos para as demais secretarias, em função das suas projeções de trabalho, quais são as ações que eles vão fazer durante o ano. Eles dizem mais ou menos o montante e aí se direcionam esses recursos, em função dos gastos, etc. Agora, como ficou aí as principais secretarias, quanto a educação, saúde, desenvolvimento, secretaria Saúde, por exemplo, a previsão do orçamento é de 592 milhões e 332 mil. E educação, 489 milhões e 720 mil. Então, em seguida, nós temos a administração, que é 308 mil, porque a administração ela abarca não só a Secretaria de Administração, mas também o IPFS, o Instituto da Previdência. Então, por isso, a Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Agricultura está previsto 7 milhões e 705 mil. Comunicação, 16 milhões e 851 mil. Ivan Nosso, muito obrigado, uma ótima semana. Obrigado, meu querido, e sempre à disposição. Grande abraço.